noite a todos. Nós temos o imenso prazer de estar aqui nessa mini conferência, A Arte e a Saúde, pensando na intervenção profissional da dança da vida dos idosos. Para isso, nós estamos aqui hoje, né, com essa imensa participação dos nossos palestrantes, que são muito importantes para a nossa participação, a Ana Botafogo da Fonseca Macose e o Guilherme de Almeida. Bom, deixa eu contar um pouco sobre eles, né? Porque todos conhecem, mas é bom a gente saber um pouco da história, de uma forma rápida, mas um pouco da história. A Ana Botafogo, ela foi a primeira bailarina, ela é a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela nasceu no Rio de Janeiro, onde começou desde criança esses seus estudos de balé. Então, ela é esse nosso grande exemplo, iniciou sua carreira profissional na França, integrando o balé, e com isso participou de festivais, apresentou em vários países da Europa, foi bailarina principal do Teatro Guaíra e a Associação do Balé do Rio de Janeiro, ela conseguiu estar participando no teatro. Então, suas apresentações, suas participações são diversas e sempre uma honra, né? Como artista, foi convidada e dançou com importantes companhias, né? Então, isso faz com que a gente a admire cada vez mais, e apresentou em quase todo o Brasil, com o balé, o teatro, levou também em diversas capitais brasileiras os espetáculos Ana Botafogo. Em 2011, ela comemorou 35 anos de carreira com o espetáculo Margarite Amante, né? E a divulgação e a sua questão de popularização faz com que a gente tenha cada vez mais valor nesta questão da dança. E contar isso com a experiência com os idosos será e sempre vai ser um grande exemplo para nós. Em parceria com a Ana Botafogo, dentro de toda essa dimensão de conhecimento também, eu tenho o imenso prazer de apresentar o Guilherme de Almeida. Ele é mestre em Estética do Envelhecimento pela Unifesp. Ele também tem a experiência em arte terapeuta, é especialista em terapias expressivas pela Unifesp e tem toda a sua experiência na dança educativa moderna. Com isso, né, ele é bailarino e coreógrafo, artista educador e um orientador corporal. É uma grande honra para a gente, Guilherme, essa sua experiência em reeducação do movimento, né, que faz com que a gente pense bastante no idoso, e por você ser um líder do envelhecimento pela Organização Mundial de Saúde, sendo coordenador artístico, pedagógico em residências e gestor de atividades para idosos. Então, nessa troca de experiência, primeiro a gente vai começar conversando, né, nessa conferência com a Ana Botafogo, o Guilherme vai expor na sequência, e depois o bate-papo desse conjunto aí de mestres, para que a gente tenha toda essa honra. Muito obrigada pela participação. Estejam à vontade. Obrigada, doutora Elci. Bom, eu vou começar a falar, que nosso tempinho é curto, né, Guilherme? Prazer enorme. Muito obrigada por esse convite, a todos aí do Congresso. E, bom, da minha parte, eu vou falar muito da minha experiência enquanto bailarina, professora, educadora, e essa experiência que ao longo do tempo, de uma carreira longa também, e hoje eu posso também já me colocar aí um pouco desse lado, entrando no lado dos idosos também, e falar de todo o benefício que a dança trouxe para mim, e certamente vai levar agora para os próximos anos para a minha própria vida. Mas a minha experiência agora enquanto educadora, enquanto professora, e que acolho muito idosos que querem fazer dança.
E o que a gente tem visto sempre nas academias, hoje eu tenho uma escola de dança, temos visto, além das crianças apaixonadas por dança, a gente tem uma procura não só do balé adulto, mas muitos idosos que procuram a dança como uma forma terapêutica, como uma forma de fazer exercício, mas com prazer, unindo exatamente a arte da dança, unindo toda a parte de movimentação, de exercício físico, seja o exercício físico, o exercício mental também, porque precisa aprender as coreografias, e depois eu vou deixar o Guilherme falar um pouco sobre isso. E claro que tem a sociabilidade também. Então, isso tudo traz um benefício para os idosos, e eu estou falando em idosos sem problemas de saúde, mas também temos, que esse eu acho que é mais o que o Guilherme vai poder falar mais do que eu, que são os idosos, ou os idosos que já têm mais comprometimentos, e também o valor da dança, desse encontro com a dança, com a música, com a musicalidade, com toda essa parte lúdica que a dança pode trazer para o paciente, e o que tudo isso traz de benefícios. Uma vez conversando até com um médico neurologista aqui do Rio de Janeiro, ele me contava que ele sempre indicava balé para os pacientes e, claro, que para as crianças também, né, para as filhas dos seus pacientes, porque ele dizia que toda a coordenação motora que era necessário para a dança, ele não conhecia nada que pudesse conectar tantas coisas ao mesmo tempo, como a dança, como o balé. No caso, ele estava falando de balé porque ele falava para mim. Uhum. E era o Dr. Novis, aqui do Rio de Janeiro. E ele dizia, e isso depois os médicos vão poder falar melhor, eu estou falando de uma maneira leiga, os benefícios, porque na dança a gente não movimenta só uma mão, só um braço, a gente precisa coordenar tudo. É o braço, é a cabeça, é o olhar, é a sobrancelha, é a expressão, é a técnica da dança, é esticar a ponta, enfim, é rodar, é saltar. Então, isso tudo traz um benefício muito grande de coordenação mesmo e de movimentação para esse corpo. Então, a minha experiência, eu tenho tido experiência então, com idosos. Hoje mesmo, eu conversava agora há pouco com o Guilherme, contando que hoje mesmo eu estive na minha academia, eu fui fazer uma aula também, eu faço as minhas aulas de balé diárias ainda, mas na minha academia tem uma aula que é exatamente para pessoas mais velhas, e nós temos alunos de 30, 40, mas temos alunos de mais de 70, que é uma dança livre. E hoje eu fui fazer essa aula, que é uma aula coreografada, que a gente precisa aprender as coreografias na hora, e para mim também é um desafio, porque eu vou aprendendo ali naquele momento. Mas hoje, inclusive, eu tive relatos de várias das senhoras que estavam lá, como elas estavam felizes, 2 delas tinham ido levar suas netas e ficavam esperando as netas durante a aula de balé da neta, ou aula de circo também, que nós temos lá. E aí, um dia ela disse assim, por que eu estou aqui parada, só esperando a minha neta? Eu vou experimentar. Estão absolutamente apaixonadas e me contaram os benefícios para a própria vida que elas estão sentindo de uma retomada até de vida, e as 2 tinham mais de 70 anos. Então, isso, claro, que deixa nós da dança, nos deixa assim, muito esperançosos que a dança transforma, que a dança transforma em qualquer idade, e que eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que a dança, num momento já mais dos idosos, eu acho que ela pode trazer essa parte claro, da coordenação, da cognição melhor também, mas a sociabilidade eu acho que é importante, e a confiança em si. Agora há pouco eu escutava aqui a última palestrante, a doutora Leni, eu acho, e ela falou uma coisa muito importante que nós, professores de dança, falamos muito, que é sobre a escuta. E isso, desde criança, a gente precisa... É o que eu quero dos alunos, o saber ouvir,
do aluno, mas o professor também precisa saber ouvir. Essa escuta é muito importante para os nossos alunos. E nós temos alunos diversos, e cada aluno é um universo diferente. Então, e quanto mais idoso, quanto mais anos tem, isso também é importante, observar esse aluno, observar o que cada um necessita, e não só a entrega de cada aluno, mas o que ele se desenvolve. Nem sempre são todos os alunos iguais, cada um tem o seu tempo. Então, esse professor precisa ser muito atento, saber ouvir, saber ver, observar o aluno, para que possa trazer o melhor, para que a gente depois possa ter respostas no próprio corpo. A gente precisa de resposta. A dança, como trabalha com o movimento do corpo, como trabalha com o corpo por inteiro, a dança exige o que a gente quer que ela nos traga é uma resposta no corpo de cada um. E o corpo dos idosos nos dão respostas maravilhosas. Eu vou deixar agora o Guilherme falar um pouquinho, que nós não temos muito tempo, e a gente depois pode bater um papo, mas o Guilherme tem exatamente essa experiência de também lidar com idosos ou que estão isolados, né, ou que estão em clínicas, idosos que muitas vezes estão doentes, que não é a minha experiência são com idosos que querem fazer dança. E depois eu falo de algumas fotos que eu vi também do Guilherme, mas isso eu vou falar mais adiante. Vou te deixar, então, abrindo aqui, para a gente falar dessa pluralidade de possibilidades com a dança. Obrigado, Lana. Eu vou partir de uma frase da Angel Viana que fala que o corpo tem mais memórias do que a própria memória, né? Eu venho atuando há mais de, acho que quase 23 anos com idosos, e eu comecei fazendo um trabalho de coreografia, e aí eu fui nessa pesquisa que eu fui chegando mais perto, e teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que era aproveitar as oportunidades e potencializar as possibilidades desses corpos, desses idosos, do movimento, né, do mover-se. Eu venho atuando em instituições de longa permanência, né, que tem vários perfis, tem uma complexidade, uma pluralidade muito grande, porque tem os idosos com demência, tem os idosos com mobilidade reduzida, tem Parkinson, tem Alzheimer, é uma complexidade muito grande. Eu acho que o meu maior desafio, que eu chamo nesses territórios de afetos, é como eu promovo, instauro e construo essa relação a partir de uma escuta sensível, né, para proporcionar, então, esse território que transcende o que muitas vezes a palavra não dá conta. E aí o gesto, ele tem um lugar muito sutil na vida dessas pessoas, mas com uma potencialidade gigantesca. Eu me sinto bastante privilegiado, provoco muito esse lugar do protagonismo, do pertencimento, porque a dança, muitas vezes, para essas instituições, é um lugar de atividade, é um lugar de encontro, é um viés, é um caminho, mas tem um outro contexto, né? Tem outros princípios ali que traz, por exemplo, a felicidade, né? Que tem a intergeracionalidade antes do cenário pandêmico, de como que os familiares chegavam nas minhas atividades, os filhos, os netos, e participando corporalmente ali, muito presente. Então, eu falo muito para eles, assim, que eu me sinto muito privilegiado por essas experiências a partir da dança, a partir do gesto, que eu venho construindo toda essa pesquisa de tantos anos, né, com essa sensibilidade
e acredito cada vez mais, sempre acreditei, que a dança, a arte em si, ela é transformadora. No mundo contemporâneo, hoje, a gente, pelo menos nos trabalhos dentro da instituição de longa permanência, a gente desenvolve parcerias, né? Que é essa multidisciplinaridade das linguagens artísticas, como é que o teatro, como é que o canto, a música, as artes visuais, elas se entrelaçam, elas se atravessam. E como é que a gente dá conta disso nessa metodologia, entre aspas, porque eu acredito que é muito da experiência do encontro, do que a gente constrói, do que a gente está propondo ali, mas que transcende o sentir, o pensar. Ontem uma idosa falou isso para mim, eu terminei uma atividade, era 9 horas da noite, ela falou, poxa, a gente fica nesse lugar do intelecto, mas o sentir, ele está acima, e como é especial, a partir das nossas ações, a gente está promovendo o sentir, o pensamento, né? Sentir o pensar. É isso, Ana, eu acho que é tudo isso, né? De como que a gente está nesse território de possibilidades, de oportunidade, e como que isso nos afeta e a gente materializa, né? A gente está ali inteiro, construindo essas conexões, é muito especial. Bom, eu enquanto artista, né, e artista de palco durante muito tempo, você não pode imaginar como eu fico feliz de saber essas histórias, de saber histórias como a sua, que há 23 anos você lida de uma forma terapêutica com a dança. Eu acho que isso nos traz para um outro lado também, é a arte se unindo exatamente à terapia e à saúde, né? E isso, claro, que para uma artista da dança, quando a gente sabe que a dança está proporcionando isso, e que a gente tem relatos como o seu e como tantos outros, isso nos dá mais força, e a gente vê que, através até mesmo da nossa arte, que a gente tenta sempre fazer o bem, que seja trazer o belo, e também que tem essa forma lúdica para trazer para o público, mas também sabendo que ela própria pode fazer essas transformações na vida das pessoas. Mas queria falar aqui, aproveitar, eu também tive uma experiência, eu tenho uma amiga também, bailarina, hoje ela é fisioterapeuta, enfim, mas que lida muito com a dança também de uma forma terapêutica, e ela me apresentou uma associação do mal de Parkinson, que trabalham aqui no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de estar com eles e de fazer todo um workshop com pacientes de mal de Parkinson, e tinham de diferentes idades, tinham idosos também, mas sendo tratados através da dança, e relatos de como isso também, como foi a melhoria de cada um. Então, isso é apenas mais um relato para mostrar como isso é possível. Sei que tem um movimento no Brasil, eu mesmo tive a oportunidade de ir até Porto Alegre para também estar junto de uma associação que tratava de mal de Parkinson também, e para falar de dança e para fazer uma aula prática com eles. E foi uma experiência fantástica. E queria dar um outro depoimento meu. Eu acho que você falou também sobre gerações. Isso. E o que eu queria falar, vou contar um caso pessoal meu. Durante a pandemia, meus pais vieram estar comigo na minha casa, e nesse primeiro momento, a minha mãe, eu tenho pais idosos, hoje, a minha mãe com 92 e meu pai com 96. Uau. Minha mãe, a vida toda, até começar a pandemia, ela sempre foi muito ativa, sempre fez muito exercício, sempre o alongamento, ou ginástica. É claro que ela gostava muito de balé, me colocou no balé, mas nunca foi bailarina, mas sempre se exercitou. Talvez por isso eles tenham chegado nessa idade e tão bem. Mas o que eu queria dizer é que acabamos ficando juntos todo aquele primeiro momento. Então, vocês não podem imaginar como a dança, o movimento, também nos ajudou dentro de casa.
nesse primeiro momento, eu colocava eles. Eu fazia aula todos os dias, às vezes eles assistiam às minhas aulas, e depois nós fazíamos a 3. Por isso que eu queria falar sobre gerações e sobre... que eu acho que isso é possível em qualquer momento da vida. Eu estou contando isso, que foi o meu momento, porque eu fiquei aí junto com eles, né, porque eles moram separados, mas nós fazíamos exercício, nós dançávamos juntos, eu punha música, todo mundo dançava. Meu pai não é de dançar, mas ele achava graça, imitava, eu colocava ele para fazer exercício também. Então, isso também nos ajudou muito na pandemia. Então, eu não sei se você tem esses relatos com seus pacientes, mas isso nos ajudou aqui muito. E um relato, assim, até para dizer também triste, porque no final do ano passado, meu pai precisou passar uma cirurgia, né? Caiu, fez uma cirurgia, e, claro, a vida da família mudou. Então, toda essa alegria da dança, da música, enfim, a gente teve outras prioridades, que foi a fisioterapia do meu pai. Graças a Deus está ótimo, andando, recuperado, mas houve esse momento de sem a dança, sem essa interação, não estou mais com eles na mesma casa, então tudo isso faz diferença, né, por causa dos horários. Na pandemia, eu ficava 24 horas, e fez muita diferença no psíquico, em todo o desenvolvimento. E a gente sente que agora ficou um pouquinho pior, mas se Deus quiser, eu vou tentar resgatar isso, porque eu acho que é muito importante. Estou dando um depoimento meu pessoal. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Quero só complementar, Ana, obrigado por esse relato. Eu, os educadores, né, que eu faço a gestão, a gente vem fazendo uma força-tarefa, um exercício muito grande de como a pandemia, ela agravou cognitivamente, corporalmente, os idosos, né? Durante a pandemia, quando começou isso em 2020, sem nem pensar em vacina, eu fui convocado e acabei, eu circulo várias unidades, né, várias unidades de residenciais. Eu acabei ficando somente em uma, que é onde começaram os casos, e lá eu acabei morando por 3 meses, atendendo e propondo atividades de manhã à tarde à noite, paramentado, com álcool, com máscara, com face shield, eu parecia um ET. Mas eu atuei em andares de isolamento nível 2 para infectados com Covid. Então, assim, essa foi uma experiência ímpar, o quanto eu cresci, né, como pessoa, como profissional, e nesse período de quando começou até hoje, se a gente olhar essa linha do tempo, teve as flexibilizações e voltaram os casos, veio a primeira dose, a segunda, enfim, a gente teve essas oscilações, esses recolhimentos. Então, quando eu falo dessa força-tarefa, da arte, da música, de como a gente envolve e potencializa e traz de volta essa vida para esses idosos, mas é uma tarefa porque isso agravou muito de uma forma não tão saudável, né? Cognitivamente e corporalmente muitos comprometidos. Mas a gente está aí nesse empenho com indicadores para essa evolução, fazendo o trabalho aí com muito amor e muita paixão. Isso, eu acho que exatamente a dança, além de toda essa parte física e etc., eu acho que traz muito. A gente precisa pensar também no afeto, no carinho, às vezes no toque, né? Se o professor pode tocar. Eu acho que tudo isso faz muita diferença. Aqui com a minha família, a gente sempre foi muito, muito amoroso, mas então a gente estava sempre muito perto, mas eu sinto que isso também fazia diferença. E até vejo a diferença agora, porque eu acho que houve uma regressão a partir do momento que a minha mãe ficou muitos meses sem fazer essa atividade física, por consequência de ter que tratar o meu pai. Então, houve sim, a gente vê como era bom e como diminuiu um pouco, mas se Deus quiser, isso vai mudar. Então, eu falar que a dança também traz isso, traz carinho, traz afeto, traz toque, seja dança de balé contemporâneo,
forma física, ou seja, uma dança de salão, como pode, nessas casas de idosos, né, que eles se encontram, que eles podem se tocar, Adoram. dançar, como isso faz diferente na saúde, eu acho que psíquica e também na saúde física, porque estão se exercitando, estão se movimentando. Eu acho que essas articulações estão colocando um pouco de óleo nessas articulações, e eu acho que faz toda a diferença. Bom, eu acho que doutora Elci, não sei se a senhora quer fazer alguma consideração, mas acho que hoje o nosso bate-papo foi esse. Essa troca de experiências, né, esse relato de caso, igual você está falando, né, Guilherme, que trouxe aí para você essa grande transformação, é muito importante para a gente olhar toda a população, e em especial ao idoso, nessa questão do contato, né, nessa questão da comunicação. E, claro, a gente está falando de dança, mas a movimentação, né, e a questão de não precisa ser um passo coordenado, pode ser uma questão de um ritmo ou uma questão tentativa de uma expressão, né? Uma forma de expressão, um gesto, né? Depende da mobilidade do idoso. Eu nem falo vamos dançar, eu vou por um outro lugar aí mais minucioso mesmo, que é um gesto, né, para a pessoa que tem uma demência, um declínio maior, alguma coisa, eu uso essa palavra do gesto, que para eles já é uma grande conquista. E, doutora Elci, eu vi, desculpa te interromper, Guilherme, eu vi algumas fotos de trabalhos do Guilherme, e aí a gente vê nas fotos o carinho dos pacientes, ou dos idosos, o carinho com ele em diferentes ações que ele fazia, ou fosse de dança, ou fosse de afeto, ou fosse, sei lá, de uma ajuda, ou de uma conversa. Só nessas fotos, essas fotos já falam muito, parece quase que um filme. É o agradecimento, né? A gente tem nosso tempo limitado. Eu gostaria de falar para vocês que trouxe uma informação tanto de funcionalidade, como também de emoção e espiritualidade. Isso é muito importante na questão do relacionamento e da comunicação com o idoso. Eu tive algumas perguntas aqui, né, que eu deixo como lançadas para que vocês até comentem em um mínimo de tempo que a gente tem sobre a questão do idoso, da aparência, até mesmo da gordofobia, tá? Então, nós tivemos algumas perguntas falando sobre isso. Também tivemos colocações sobre o preconceito etário do idoso estar mostrando o seu corpo, do que significaria isso da dança na expressão, né, do movimento do corpo, independente da questão da composição física que a pessoa tem, e que todos estão muito honrados de ter a presença de vocês. Se vocês pudessem só finalizar. Muito obrigada, eu vou só finalizar isso, vou finalizar rapidamente. Olha, isso hoje em dia, sobre aparência, sobre gordofobia, sobre envelhecimento, a dança é para todos. Então, a dança, exatamente, a gente não está falando que eles vão dançar e que eles vão se apresentar para serem bailarinos profissionais. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da dança como terapia, como prazer e como autoestima, porque a dança traz também autoestima. Então, a dança é para todos. Não importa qual é o físico e não importa qual é a dança que cada um pode fazer. É a dança de cada um. Obrigado, Ana. Eu agradeço muito a participação de vocês. Essa expressão cultural dentro do que é a gente pensar na saúde é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Não só funcional, mas emocional, né, acima de tudo. Muito obrigada, é um imenso prazer. E continuem com a gente nas demais apresentações do Congresso, para que a gente consiga trocar experiências. Muito obrigada, viu?